Nós temos falado sobre esse assunto de forma recorrente, isso volta e meia é ventilado, e observo que também surgem dúvidas com relação a esse primeiro objetivo, até porque envolve a conversa sobre unidade, sobre diversidade e temas correlatos, fraternidade, caridade, altruísmo, e a coisa fica um pouco confusa. Então, eu vim para conversar com vocês sobre esse assunto, porque, como o Sérgio mencionou aí, é de suma importância, é o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, e vocês sabem que os mestres e a própria Blavatsky, eles nos recomendaram enfaticamente que fizéssemos esse entendimento, porque esse primeiro objetivo é fundamental. Eles até falaram, os outros dois objetivos, dos três objetivos, os outros dois objetivos, você ainda podem crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Mas esse primeiro objetivo é fundamental que todo estudante de teosofia, todo teosofista aceite e entenda. Então, por isso, a gente insiste tanto com esse primeiro objetivo. Entendeu? Sérgio, você está operando PowerPoint? Está conseguindo operar PowerPoint? Pode colocar. Pode passar. Ok. Então, formar um núcleo da fraternidade universal humana sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Vamos atentar que isso aí foi feito na segunda metade do século XIX. Ok? Então, algumas palavras, alguns conceitos perderam um pouco a força, o significado durante todo esse tempo, passado todo esse tempo. Alguns conceitos dizem respeito a situações específicas daquele momento histórico. Okay? Por exemplo, raça era uma discussão daquela época. Era uma discussão daquela época. Sexo aqui, ela está se referindo, estão se referindo certamente ao sexo masculino e sexo feminino. Hoje nós temos uma outra discussão aberta sobre essa questão sexual, opção sexual. Isso. Casta era também discussão da época. Era discussão da época. Principalmente, nós vimos muito essa questão das castas na Índia, onde a sociedade teosófica mais tarde criou raízes. E cor, que hoje, para nós, está muito associada à raça. Entendeu? Então, essas palavras, esses conceitos, dizem muito respeito, como eu falei, a situações específicas. Elas são históricas. Entendeu? Hoje, nós continuamos com os preconceitos, e são muitos, principalmente com relação... Quando nós falamos preconceito racial, imediatamente nós nos lembramos da situação dos nossos irmãos negros. Entendeu? É a primeira ideia que nos vem à cabeça logo. Mas, na verdade, os asiáticos também sofrem, de certa forma, preconceitos. Os ameríndios também sofrem. Entendeu? Mas nós vemos mais isso acontecer com relação aos nossos irmãos negros. Quando nós falamos em raça, nós lembramos de cor. Né? E sexo, hoje, nós temos uma discussão, como eu falei, grande, e talvez fosse necessário incluir numa visão contemporânea, as opções sexuais de cada um, a orientação de gênero de cada um, entendeu? Isso aí poderia ser incluído nessa primeira frase aí. Né? Outra coisa que poderia ser incluída, é interessante quando andei fazendo umas releituras esses dias aí, peguei um livro, eu já não lembro se foi do Gary Luckman, foi um desses autores que falam sobre Blavatsky. E no início da formação da Sociedade Teosófica, também se falava, nesse primeiro objetivo, da questão do preconceito político ou ideológico. Isso era uma questão da época também, onde o embate político, a polarização estava muito forte também. Hoje nós passamos por situações semelhantes, talvez
pudéssemos incluir também essa questão ideológica aí nessa primeira chamada, entendeu? De qualquer forma, fica claro para todos nós que não pode acontecer, não deve acontecer preconceito de tipo nenhum, entendeu? Não pode acontecer preconceitos e afastamentos por questão de cor, de opção sexual, de credo político, de escolha religiosa, qualquer situação desse tipo, entendeu? Bom, podemos ir adiante, Sérgio. Formar o núcleo da fraternidade universal. Eles esperavam que nós fizéssemos isso. Esperam, acredito, né? Esse núcleo da fraternidade universal estaria baseado em quê? E aí a pergunta é o seguinte: o que nós entendemos por isso? Né? O que nós entendemos por formar um núcleo da fraternidade universal? Por quê? Falar em fraternidade universal, como eu já falei, como já conversei com vocês em uma outra oportunidade, normalmente essas escolas espiritualistas falam. É muito raro você encontrar uma que não fale em fraternidade universal. Todas falam, entendeu? Qual seria o diferencial, então, aqui na sociedade teosófica? Por que, de repente, os mestres, os Mahatmas, esperavam que nós formássemos o núcleo da fraternidade universal? Entendeu? E já que essa mensagem da teosofia era e é uma mensagem importantíssima para a humanidade, né? Que vem resgatando uma sabedoria tradicional, também relegada a um segundo plano, de forma preconceituosa também. Então, o que estamos esperando de formar um núcleo da fraternidade universal? Na verdade, nós confundimos normalmente essa questão da fraternidade com fazermos o bem, ajudarmos ao próximo, participarmos de instituições filantrópicas, fazemos o bem da maneira que nós entendemos que estamos fazendo o bem, entendeu? Isso é bom, fazer o bem é bom. Agora, eu acredito que não fosse exatamente isso que eles esperavam, entendeu? Fraternidade universal estavam se referindo à nossa filiação divina, estão se referindo à nossa irmandade de fato. A nossa irmandade de fato, e que eles dizem que é uma lei, e se é uma lei só pode ser isso, viu? A nossa irmandade de fato é que temos a mesma mônada divina em cada um de nós. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós partimos da mesma fonte de vida, e vamos retornar para essa fonte de vida. Então, essa é a fraternidade. É dessa fraternidade que estão falando. Então, não pode haver preconceito nessa fraternidade, porque nós devemos nos identificar pelo que nós temos de mais espiritual, o que nós temos de divino em cada um. É nessa irmandade que nós devemos nos identificar. E não porque somos diferentes. Porque somos diferentes na diversidade, na dualidade, enquanto estamos em Maya ainda. Enquanto ainda estamos em Maya, e nós não podemos brincar de iluminados, de avatar, nós estamos ainda na dualidade, nós somos egocêntricos ainda. Então, nós torcemos por time diferente, temos partido político diferente, temos religiões diferentes, somos de cores diferentes, nós temos toda essa diversidade. E isso não deve ser uma coisa ruim, ao contrário. Eu acredito que essa diversidade deve ser encarada como algo que ensina, como algo sublime mesmo. Se nós podemos nos amar na diversidade, é esse o propósito. Porque nós entendemos que, além da diversidade, nós temos uma filiação divina. E que aí somos todos irmãos. Entendeu? E que o mal, uma atitude ruim ou boa que se faça em relação ao próximo, você faz a você próprio também. É por isso que a lei do karma e da reencarnação também é tão importante para a gente, para entender isso aí. Entendeu? Agora, enquanto nós não conseguimos realizar isso, então como fica? Outro dia um colega levantou essa questão. Bom, mas eu ainda estou na dualidade, então eu vou agir dessa forma. Vou fazer o bem como eu entendo que seja o bem.
Entendeu? Tudo bem. Agora, nós não podemos perder de vista isso, porque isso é o entendimento intelectual que nós fazemos do primeiro objetivo. E nós estamos numa escada onde o intelecto, onde Manas ocupa um degrau. Não adianta querer dar pulo, entendeu? O Blavatsky falava que esperava que nós fizéssemos uma revolução intelectual agora, para podermos passar para a etapa seguinte. E essa revolução intelectual, que a Radha Buni andou falando também sobre isso, é o entendimento disso aí. Se intelectualmente nós não conseguimos entender isso, fica muito difícil irmos adiante. Quer dizer, nós fazemos o bem na medida do possível, dentro das nossas limitações, mas não perdemos de vista a unidade. Entendeu? E não perdemos de vista a unidade de que forma? Nós vamos ver isso mais adiante. Podemos ir adiante? Formar um núcleo da fraternidade universal. Os chefes querem uma fraternidade da humanidade, o início de uma real fraternidade universal, uma instituição que se faça conhecida por todo o mundo e cative a atenção das mentes mais elevadas. Então, veja, meus amigos, isso aí não pode ser uma fraternidade como eu falei, como todas as escolas espiritualistas aí dizem que fazem. Não é filantropia. Não é filantropia, entendeu? Não que a filantropia não tenha importância. O que eu estou dizendo é que isso não é uma filantropia. Filantropia não pode ser como uma frase dessa aqui, um chamado desse. Eles querem uma real fraternidade. Eles gostariam que nós formássemos um núcleo desse tipo, onde as pessoas não fossem expurgadas ou não fossem observadas pelo seu caráter, pelo seu conhecimento, pela sua espiritualidade, pela possibilidade de serviço. Elas deveriam ser observadas dessa forma, e não porque são negras ou brancas, porque são católicos ou muçulmanos, porque são dessa ou daquela instituição política, entendeu? Não é dessa forma que a coisa deveria acontecer. No meu entendimento, eles esperavam que outra atitude, para que esse núcleo de fraternidade universal fosse formado e servisse de exemplo. É como se nós falássemos, olha, isso é possível. Isso é possível. Mesmo com as nossas limitações todas, o entendimento desse objetivo faz com que esse núcleo de fraternidade universal seja possível. Eu penso dessa forma, acho que isso eu esperava, entendeu? Estão esperando. A fraternidade universal é uma lei e não uma aspiração. Johnny Besson. Por que ela é uma lei? Ela é uma lei porque se refere à mônada divina de cada um de nós. Nós não aspiramos uma fraternidade universal, nós somos a fraternidade universal. Nós somos uma fraternidade universal, por mais que a gente não perceba isso. Entendeu? Você não vai brigar com uma pessoa porque ela pensa diferente de você, ou porque ela tem uma cor de pele diferente de você, ou porque ela tem uma opção religiosa diferente de você. Porque tudo isso, na verdade, não é a pessoa de fato. A pessoa é algo muito mais profundo do que isso. Entendeu? Então, não vai brigar com uma pessoa porque as ideias dela não são as mesmas ideias suas. Você não é essas ideias. Nós entendemos isso quando nós falamos, eu não sou esse corpo. Você não briga com ninguém porque a pessoa é gorda, é magra, é baixa. Eu não quero mais falar com você, não quero mais assunto com você, porque você é gordinho, você é magrinho. Isso não existe. Né? Normalmente não. Porque nós já não nos identificamos com o corpo. Né? Agora, você briga porque a pessoa tem uma ideia diferente da sua, como se a pessoa fosse aquelas ideias. Aquelas ideias também não é a pessoa. Eu estou falando da pessoa no sentido mais profundo da palavra. Entendeu? Então, a fraternidade universal é uma lei e não uma aspiração. Não é algo a ser adquirido. Então, não poderia ser uma fraternidade que nós fôssemos adquirir, ou que a sociedade teosófica fosse adquirir. Ela já existe. Eles estão esperando que a gente entenda, compreenda isso. Entendeu?
e a unidade na diversidade. Porque você amar ao próximo quando ele parece com você, isso é muito narcisismo. Quer dizer, você então só ama e só gosta de quem parece com você, de quem tem as mesmas ideias que você tem os mesmos gostos que você tem, entendeu? Isso é fácil. Jesus falou isso também, né? É muito fácil você amar a quem te ama. Quero ver você amar os teus inimigos. Quer dizer, eu quero ver você amar quem é diferente de você, entendeu? Isso é mais difícil, bem mais. A fraternidade sob a lei da reencarnação e do karma resolverá muito dos problemas mundiais. É aquilo que a gente tinha comentado, porque você não pode falar de karma sem falar de reencarnação, né? Porque a reencarnação anda junto com o karma. E nós estamos numa sociedade que não trabalha com reencarnação e karma, e é isso aí que nós estamos vendo. As pessoas fazem as coisas impunemente, porque elas, de uma forma, sentem que, de repente, morreu, acabou, não tem mais problema, né? Quer dizer, é um espiritualismo materialista que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade. Um troço assim. Quando o karma, ele te deixa com você toda a responsabilidade pela sua vida. Ele resgata a dignidade da pessoa, a importância da pessoa. Você é responsável por suas ações, viu? Ninguém te justifica, você é responsável pelas suas ações. É a questão também da livre escolha, do livre-arbítrio, entendeu? Podemos ir, Sérgio? Ok. Membros devem atentar para condicionamentos e preconceitos inerentes a cada época. Do contrário, a sociedade teosófica fracassará. HPB. É aquilo que a gente estava conversando lá no início do nosso estudo. Os preconceitos de cada época, as situações de cada época, entendeu? Por isso que hoje, aquela primeira frase lá, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, eu acredito que mereça uma reflexão maior, né? Porque hoje as situações mudaram, então mudamos nós também com relação a esse entendimento. Fraternidade é semelhante a uma família, com os mesmos pais, porém com irmãos em diferentes idades. Essa frase é do Dinarajadasa. E aí, mais para entender isso, por que uma família? Porque somos filhos dos mesmos pais. A nossa filiação divina é a mesma. A filiação divina é a mesma. Por isso, uma família. E o que são os irmãos mais velhos? Não são necessariamente os mais idosos, porque ser idoso não te confere um diploma de sabedoria, entendeu? Na verdade, irmãos mais velhos são aqueles mais maduros espiritualmente falando. Então, a pessoa pode ser jovem em idade, mas espiritualmente madura. Ele é mais maduro do que a gente, de repente, entendeu? Então, esse é o irmão mais velho. Os irmãos mais novos são aqueles ainda que estão centrados muito no ego ainda estão muito egocêntricos, né? E precisam fazer a caminhada, né? Não basta compreender a fraternidade interna, é importante compreender as diferenças de desenvolvimento externo. Não basta compreender a fraternidade interna, é isso que nós estamos falando aqui. É importante compreender as diferenças de desenvolvimento externo. Essa frase é de Seriran. Isso quer dizer o seguinte, que em sendo as pessoas diferentes, diferentes são os temperamentos, diferentes são as condições de cada um, o conhecimento de cada um, a espiritualidade de cada um, isso é diferente. Então, ele está dizendo que era
preciso prestar mais atenção a isso. E por quê? Para que prestar mais atenção a isso, em se tratando de sociedade teosófica? Para que nós tivéssemos os melhores trabalhadores, ocupando situações que pudessem levar esse conhecimento adiante, entendeu? Para prestar serviço, não para dizer estou ocupando esse ou aquele cargo, essa ou aquela posição, mas para prestar serviço, para melhor servir, entendeu? Para melhor atender aos desígnios da sociedade teosófica e da teosofia, né? Para isso, todo aquele esforço na segunda metade do século XIX foi feito. Para isso, Blavatsky passou por tudo que nós sabemos que ela passou, e os Mahatmas idem, todas aquelas situações que nós conhecemos. Foi para trazer esse conhecimento e colocar esse conhecimento à disposição das massas, é isso. O axioma platônico de adequar funções com capacidades não pode ser... Está aqui em cima. O axioma platônico de adequar funções com capacidades não pode ser ignorado impunemente. Também de Sri Ram. Porque nós estamos falando do primeiro objetivo ainda da sociedade teosófica, dessa questão da unidade e da diversidade. Então, esse entendimento é importante para que irmãos e irmãs em condição de ajuda, de serviço, sejam, de fato, conduzidos a essa situação. Se nós não fazemos isso, o karma é nosso. O karma é nosso. Porque a sociedade teosófica existe não para nossa promoção, entendeu? Mas para promover o conhecimento. Esse é o grande serviço que eu acredito que nós possamos prestar à humanidade, entendeu? Então, isso que Sri Ram está falando é importante, deveria ser observado, deve ser observado. A grande reforma intelectual que a HPB antecipou como necessidade imperiosa dessa época ainda está para acontecer. Radha Bunier. É aquilo que eu falei, eles esperavam uma revolução intelectual, uma reforma intelectual nessa época. Eles esperavam um novo entendimento dessas premissas, desse conhecimento. Eles esperavam que, principalmente, esse primeiro objetivo da sociedade teosófica fosse profundamente entendido, amplamente discutido, porque é a partir desse primeiro objetivo que tudo mais acontece. Se nós não conseguimos fazer um entendimento intelectual disso, nada mais acontece. Se acontecer, vai acontecer por vias tortuosas. Entendeu? E quem sofre com isso é a sociedade teosófica e a teosofia. O que você acha? Agora, a definição de Blavatsky de ocultismo e teosofia. Eu gosto muito. Ocultismo e teosofia, a grande renúncia do eu. Poderiam perguntar, mas enquanto eu não consigo realizar essa renúncia, o que eu faço? Faz o bem, então, da maneira que você acha que está fazendo bem. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre aquilo que nós achamos que estamos fazendo esteja beneficiando alguém, é fato. O bem é um assunto complicado, como o mal é um assunto complicado. O Ricardo Lineman tem uma monografia de final de curso sobre o mal, falando só sobre o mal. Entendeu? E o bem não é menos complicado. Jean-Paul Sartre tem um livro chamado O Diabo e o Bom Deus, em que ele conta a história de uma pessoa que se gabava de ser mal sem justificativa nenhuma. Ele fala, sou mal porque eu gosto de ser mal. Não tem nada que me justifique. Eu não estou vingando nada, eu não estou querendo revolucionar nada, eu não estou querendo fazer nada, só quero fazer o mal, eu gosto de fazer o mal. Não tem nada que me justifique. Faço porque quero. Ele falava isso. E vivia assim, perturbando todo mundo, fazendo mal. Ele gostava disso. Até que um dia uma pessoa falou para ele, pô, é muito fácil você fazer o mal. Você ficar aí se gabando de que faz o mal, isso é fácil. Eu quero ver você fazer o bem. Você não falou que faz o que você quer? Você é dono de você? Então faz o bem. Eu quero ver você fazer o bem. E ele topou a parada, ele topou o desafio. E saiu tentando fazer o bem. Só que ele aprontou tanta atrapalhada tentando fazer o bem,
fez tanta atrapalhada, que ele chegou à conclusão depois que era mais fácil fazer o mal do que ele fazer o bem, entendeu? Porque às vezes ele tinha uma atitude, achava que estava ajudando a pessoa tinha um problema ali mais adiante. Quer dizer, então, essas coisas são complicadas. De qualquer maneira, nós fazemos aquilo que a nossa consciência pede que a gente faça, né? Ajudar um amigo, ajudar a fazer uma contribuição de filantropia, estar presente em um trabalho desse tipo, ajudar os animais, entendeu? E adotar causas que nós imaginamos serem justas, assim que a gente age. Agora, nós não podemos perder de vista a unidade, porque quanto mais próximo da unidade nós estivermos, menos chance de ficarmos embaraçados com esse personagem que eu acabei de falar vai acontecer. Porque quanto mais próximo do nosso eu interior, menos chance de fazer o mal achando que estamos fazendo bem. Entendeu? Nós estamos mais perto da unidade. E a prática? Eu gosto também muito disso, foi Blavatsky que falou, e eu estou plenamente com ela. Nessa situação que nós estamos, em nossa sociedade, nesse mundo que nós vivemos, o que nós podemos fazer de melhor, e já é difícil, é a meditação, o estudo e o serviço. Isso é igual fraternidade, porque à medida que você medita, que você estuda e que você procura servir, você está sendo fraterno, com certeza. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o assunto e agora nós podemos conversar a respeito.